Olá, meu irmão, minha irmã, e a paz do nosso Deus esteja em vosso coração, sempre em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um ato assim que é muito importante. Posso dizer que é um ato de vida ou morte na vida de todos nós, de todo ser vivente, que é aceitar Cristo. Existem muitas maneiras, muitas mensagens rápidas, sugerindo, pedindo, mandando e muitas vezes até constrangendo as pessoas a aceitarem Cristo. Mas afinal, no que consiste aceitar Cristo? O que é aceitar Cristo? Como fazer para aceitar Cristo? E o que é realmente Cristo? Existe uma infinidade de promessas, de bem-aventurança, mas geralmente quem promete, na maioria das vezes, não reflete essa bem-aventurança nas suas vidas. Há uma promessa de paz, de amor, de cura de doenças e vícios, harmonia na família para aquelas famílias que se encontram em desarmonia. Isso reflete uma grande quantidade de pessoas, né? Existem as músicas evangélicas que falam de tantas coisas boas, mas ao observarmos bem a miúdo, né, parece que os únicos beneficiados com a música são os cantores, as bandas e os produtores musicais que estão envolvidos na produção dessas músicas. As igrejas passam os dias prometendo tantas benções, mas no final sempre estão pedindo dinheiro aos participantes do culto. Parece que aqueles que prometem não recebem e têm que pagar pelo seu seguro do prédio, pela manutenção, pelos salários altos da sua presidência, pelos planos de saúde deles. Afinal, é tudo uma mentira, um engodo para tomar proveito da esperança de vida, de uma vida melhor que as pessoas carregam dentro de si? Meu irmão, minha irmã, nós vamos falar um pouco sobre a verdadeira aceitação de Cristo. Primeiramente, temos que entender o que é Cristo, ou quem é Cristo. Segundo os relatos que percebemos através das Escrituras, chamado de Evangelhos, né? Há muito tempo atrás, por volta de 2020 anos, existia um homem muito iluminado, extremamente espiritual e dotado de muito poder celestial. Segundo nos relata o Evangelho, este homem não foi gerado segundo a fornicação da carne e a relação, né, entre homem e mulher, mas o Espírito de Deus visitou uma mulher e a fecundou, para que assim nascesse o que antes foi profetizado pelos profetas. Um homem da carne, um homem nascido da carne e do Espírito. Bom, mas isso é o que recebemos em relatos de acontecimentos de muitos e muitos anos passados. Hoje esse homem, chamado Jesus, já não figura entre os viventes. Não se encontra lá em Jerusalém ou Belém, ou qualquer parte da Terra, né, do nosso planeta. Mas segundo nos informa o mesmo Evangelho, Jesus, em sua peregrinação nesta terra, prometeu que veio do Pai
através do Espírito Santo, e voltaria para o Pai, mas enviaria, já não mais para Maria, uma mulher, mas para todo aquele que cresce em Deus, no Filho e o Espírito Consolador, a saber, o Espírito Santo. Então, caros irmãos, podemos ver que Cristo não é uma imagem, uma foto, uma estátua, e não está entre nós. Afinal, ele disse: vou para o Pai. E não disse que estaria entre nós em espírito, como um fantasma, mas que estaria com o Pai e enviaria o Espírito Consolador, o mesmo que visitou Maria, né? Segundo esta visão, podemos entender que não se aceita Cristo, mas se aceita a crença pela fé que, primeiro, Deus é tal qual Jesus disse que era. E segundo, enviou Jesus, seu Filho, até o mundo dos homens para cumprir um propósito de salvação de almas. E pela fé, crendo, então receberemos o Espírito Consolador. Então, meu irmão, minha irmã, aí nós perguntamos: basta declarar a crença? Basta assinar um documento dizendo que crê? Basta ir a uma igreja evangélica, se batizar entre eles e participar dos cultos, aceitando todas as suas teorias e doutrinação? E aí então teremos aceitado Cristo e receberemos toda a boa aventurança prometida? Meus amados irmãos e irmãs, sinto dizer para muitos que acreditaram nesse caminho fácil e largo e que após muitos anos não perceberam nenhuma transformação em suas vidas, nem em suas famílias ou em seus negócios. De forma leviana, muitas igrejas prometem praticando a tal teoria da prosperidade. Mas, meu irmão, minha irmã, nós precisamos saber verdadeiramente o que é aceitar Cristo. Mesmo porque, se nós não soubermos, nós não estaremos aceitando. E se nós, não sabendo e não aceitando e não recebendo isso, como nós poderemos levar outras pessoas a essa percepção e a esse ato de vida ou morte que é aceitar Jesus Cristo? Meu irmão, minha irmã, vamos procurar entender segundo algumas mensagens de Jesus. Vamos usar para isso algumas passagens bíblicas onde Jesus deixou a sua mensagem. Ele não está mais entre nós. Ele foi para o Pai, como ele disse, com a promessa, segundo o Apocalipse, de um dia voltar. Mas ele, nas suas palavras, prometeu que iria para o Pai e enviaria para nós o Espírito Consolador. É nisso que nós temos que prestar muito atenção. Vamos ver em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, no versículo 26. Diz assim: mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Isso é uma mensagem de Jesus. Aquele que aceita Jesus, aceita a sua mensagem. E aquele que aceita a sua mensagem, estará aceitando Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, uma dos seus ensinamentos é esse: que aquele que quiser crescer espiritualmente, aquele que quiser estar no reino do céu, ele tem que não querer ser o maior entre os homens, mas ser o serviçal, ser o servo.
estar pronto para ajudar, estar pronto para ser útil, a ter o outro não como alguém inferior, a não julgar segundo as posses das pessoas, segundo a aparência, mas valorizar a todos como sendo pessoas importantes, não nos colocando superior, mas estarmos sempre vendo o outro como alguém importante, estar pronto a servir. Meu irmão, minha irmã, isto tem sido uma pedra de tropeço para muitos, principalmente para líderes das religiões, que fazem completamente o oposto e, assim fazendo, jamais poderá levar você ou qualquer outra pessoa a aceitar Cristo verdadeiramente. Estão prontos a fazer todos aceitar a doutrinação religiosa da qual eles lideram, fazem parte, mas não aceitar Cristo. Então, em primeiro lugar, nós estamos falando sobre essa questão. Estar pronto para crescer no Evangelho, estar pronto para ser servo e não senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, em Mateus capítulo 16, versículo 25, diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Meu irmão, minha irmã, é uma outra questão a ser entendida. Esse desprendimento da nossa própria vida. Estar pronto a entregar a nossa vida ao Evangelho. Estar pronto a entregar a nossa vida em favor da mensagem verdadeira de Jesus. Aplicar a nossa vida em favor do Evangelho. Muita gente está gastando seus dias após dias em favor do mundo. Acordando, porque cada dia que Deus nos dá é a nossa vida. O que passou, passou, e o amanhã nós não sabemos se estaremos vivos. Mas agora, meu irmão, nesse momento, nós estamos vivos. E o que nós estamos fazendo da nossa vida? Muitos estão trabalhando, gastando seu sangue e suor para poder comprar um carro novo, para poder subsistir dentro de um mundo de conforto, para poder viver os seus lazeres. Então, dá sua vida em favor de uma vida confortável e segura. Em Lucas 9, 24, capítulo 9, versículo 24, também reforça essa mensagem. E diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. E também no Evangelho de Marcos, capítulo 8, 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Meus irmãos e irmãs, muitos se rendem ao mundo por amor à sua própria vida, por amor ao conforto, por amor à sua segurança. E para isso deixam de praticar a justiça, fazem acepção de pessoas, tratam melhor os que têm melhores condição financeira, porque esses vão ajudar no seu processo de busca pela sua posição. Temem muito por sua segurança e pouca importância dão aos ensinos e exemplo de Jesus. Estes assim caminham para a morte espiritual e nunca nascerão para Cristo. Nunca viverão verdadeiramente Cristo, nunca receberão Cristo verdadeiramente. Meus irmãos, minhas irmãs, seguindo nos exemplos que Jesus nos deixou,
No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 40, diz assim: E ao que quiser pleitear contigo, retirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Aí o Jesus está ensinando o nosso desprendimento com as nossas posses. Você tem uma túnica, porque naquele tempo a túnica e a capa eram coisas valiosas, as pessoas não tinham grandes posses, não existia carro, existia um burrinho, uma mula, as casas eram simples, mas a capa era difícil de comprar, de ter, tanto que na crucificação de Jesus eles jogaram sorte querendo a capa, né? A túnica de Jesus. Capa de Jesus. Então aqui ele está ensinando: ao que quiser pleitear contigo e tirar a tua túnica, dá-lhe também a sua. Meu irmão, minha irmã, é uma questão de valorizar mais a pessoa do que o objeto. É uma das provas mais difíceis de passar. Um dos obstáculos mais terríveis para muitos. Estão tão apegados às suas posses que lutam e até matam para proteger. Quem mais tem, quem mais acumula posse, está nessa terrível condição. O Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 6, 19, ele ensina como a gente praticar essa questão. Ele fala assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. No livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 21, ainda ele fala assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. É impossível, meu irmão, minha irmã, segundo o ensinamento de Jesus. Isso é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é aceitar a sua palavra. Quem aceita a palavra de Jesus, aceita a palavra de Deus. Quem aceita o Filho, aceita o Pai. E quem aceita o Filho é aceito pelo Pai. E aquele que é aceito pelo Pai é porque aceitou Jesus, o seu Filho. O Senhor fala aqui em Lucas: aquele que para si ajunta tesouros não é rico para com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus ensina para nós um completo desprendimento das coisas materiais. E para entendimento melhor nosso, está escrito aqui em Mateus, no livro do Evangelho de Mateus 5, no versículo 42, ele diz assim: dá a quem te pedir. Ah, Senhor. E não te desvieis daquele que quiser que lhe emprestes. Já imaginaram fazer isso, meu irmão, minha irmã? Quantas pessoas estão ávidas para pedir o que você tem? Quantos querem emprestado e não pretendem te pagar? Para estar nesta condição, é realmente preciso estar em Cristo. E com Cristo, não tendo tesouros aqui na terra, seguindo o exemplo dos apóstolos, que não tinham uma moeda para dar ao aleijado, mas tinham um poder celestial para distribuir. Um exemplo está no livro de Atos, capítulo 3, versículo 6, que Pedro disse assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Meu irmão, minha irmã, estaremos nós nesta condição? Nós aceitamos verdadeiramente Cristo? Porque aceitar Cristo
não é dizer eu aceito Cristo, como eu disse no início desta mensagem. Não é você assinar até um documento dizendo aceito Cristo. Não é publicamente você levantar os braços e declarar que aceita Cristo. Isso tudo é muito fácil de fazer. Isso é o engano. Isso é a hipocrisia das igrejas. E no fundo, querem apenas viver da gordura das ovelhas. Aceitar Cristo, meu irmão, minha irmã, é aceitar a palavra. É aceitar a sua palavra, a palavra de Deus. É aceitar o que Jesus disse e está bem escrito nos evangelhos. Meu irmão, minha irmã, essa parte que Pedro, acompanhado com outro apóstolo, fala: não tenho prata nem ouro. Ele não tinha bolsa de dinheiro. Ele não dizia a obra de Deus precisa de dinheiro. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando na nossa condição de estar assim, não se desviando de quem lhe pedir emprestado. Se você não tem dinheiro, você não vai poder dar dinheiro, não vai perder dinheiro. Se você não tem dinheiro, é porque você não entregou a sua vida no acúmulo do dinheiro. Aquele que muito trabalha, muito acumula. Aquele que muito busca fazer negócios, ele acumula dinheiro. E hoje nós vivemos um evangelho de prosperidade das igrejas e todos dizem, não, é preciso trabalhar, é preciso ganhar dinheiro. Muitas vezes, se nós não prestarmos atenção, nós somos enganados por essas falsas mensagens que, na verdade, nos desviam do caminho santo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, tem uma parte no livro de Tiago, capítulo 4, versículo. É forte isso, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está bem claro. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Meu irmão, minha irmã, quem aceita Cristo não é inimigo de Deus. Quem aceita Cristo não tem amizade com o mundo, com os valores do mundo, com a forma de vida do mundo. Então eu vos digo, aceitar Cristo é um processo muito mais responsável, é um processo mais doloroso do que essa facilidade, esse caminho fácil que as religiões estão vendendo. O Senhor diz assim no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 38. E diz assim: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E aí nós perguntamos, né, meu irmão, minha irmã, nós tomamos a nossa cruz? Nós estamos seguindo os ensinamentos verdadeiros de Jesus? Se nós não estamos nos seguindo, meu irmão, minha irmã, hoje o Espírito Santo, através dessa mensagem, ele está nos admoestando, ele está nos chamando para a verdadeira aceitação a Cristo. Falou em Mateus, capítulo 10, versículo 38, e diz assim: quem não toma a sua cruz, ele não segue após mim, não é digno de mim. E em Lucas, repetindo a mensagem, no capítulo 14, versículo 27, diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se nós não pegarmos a nossa cruz também, nós não somos discípulos, não estamos aprendendo com os ensinos de Jesus.
E no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Meu irmão, minha irmã. Meu irmão e minha irmã. Jesus, ele deixou os seus ensinamentos para todos nós. E mais uma vez, aquele que aceita e pratica os ensinamentos de Jesus, esse verdadeiramente aceitou Jesus. Meu amado irmão e irmã, no livro de João, capítulo 15, versículo 7. Não, antes, no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 22. Jesus fala assim: Tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, para você que ouviu muitas vezes, aceitar Cristo, aceita Cristo, você anda com Cristo, você tem Cristo no coração. Hoje, o Espírito Santo, que é quem está entre nós, como foi prometido por Jesus, estaria com o Pai, porque é onde está Jesus nesse momento, está com o Pai. Mas pelo seu Espírito Consolador, ele nos leva ao caminho da aceitação, a aceitação da palavra, a aceitação de Cristo. E ele diz: é aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Senhor Jesus revelou a sua palavra no tempo que esteve entre os homens. Foi-se e deixou o Espírito Consolador. E pelo seu Espírito, por isso que nós falamos, o Espírito Santo me leva a falar. O Espírito Santo me dá força e me leva a pregar. E através do Espírito Santo, ele nos revela a sua vontade, a sua graça, e nos revela o Pai. Para que conheçamos o Pai e o Pai nos conheça. E aquele que o Pai conhece, conhece o Filho. E nós estaremos com eles. Bendito é o nome do Senhor. No livro de João, capítulo 15, versículo 7, diz assim: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Meu irmão, minha irmã, mas não é de qualquer jeito. Nós vimos até esse momento quantas coisas, quantas pedras nos têm tropeçado, quantos obstáculos da carne nós temos que transpor por amor a Deus, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. O quanto nós temos que nos adequar para verdadeiramente pegar nossa cruz e seguir Jesus, meu irmão, minha irmã, não pelas palavras, mas pela prática da palavra. Bendito é o nome santo do Senhor. E aí sim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, as palavras de Jesus têm que estar em nós como? Na prática, nas ações. E para que na prática e nas ações seja verdade, tem que estar em nosso coração. E assim sim, tudo que nós pedirmos, tudo que nós quisermos, nos será dado. E se nós estivermos com Cristo no coração e a palavra estiver em nós, os nossos pedidos serão especiais.
serão diferentes de quem anda na carne. Meu irmão, minha irmã, no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 3 a 4, diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Esse é o ensinamento de Jesus. Meu irmão, minha irmã, vamos nos examinar. Vamos nos examinar e ver se nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Porque para que isso seja verdade, nós temos que estar nessa condição de perdoar. Em nosso coração não pode ter mágoa ou rancor. Qualquer pessoa que pecar contra nós, como diz o Senhor, nós temos que estar prontos para perdoar. Não por obrigação, mas porque nós temos o coração perdoador e estaremos verdadeiramente perdoando. Meu irmão, minha irmã, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, fala sobre Pedro questionando Jesus acerca do perdão, naquela parte que muitos conhecem. E assim, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Meu irmão, minha irmã, Cristo está em nós. A palavra do Senhor está em nós. Esta é a palavra do Senhor. Não aquelas adivinhações, aquelas profetadas, aquelas promessas de bem-aventuranças e benções que acontecem na igreja. Mas isto é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está em nós, está na nossa vida. Nós temos esse coração perdoador. Meu irmão, quem está disposto a perdoar nesse nível, é preciso estar já com muito amor. É preciso realmente estar vivendo em Cristo para se chegar a esse nível. E como chegar a esse nível? Nós só conseguimos chegar a esse nível, meu irmão, minha irmã, através da oração. Somente através da oração, fazendo dar sentido, fazendo ter sentido aquela frase assim: viver uma vida de oração. Mas não aquele fanatismo de estar ajoelhando, orando e pedindo coisas vãs, coisas ao léu, sem saber exatamente o que está pedindo, aquelas repetições. A oração, meu irmão, minha irmã, tem que ser uma expressão do coração. Tem que ser aquilo que o coração está sentindo. A oração, ela tem que expressar verdadeiramente o nosso desejo mais profundo. Isso é a oração. Então, meu irmão, minha irmã, nesse momento vamos falar da oração. A oração que nos leva a pedir as qualidades de Cristo, para que essas qualidades possam estar em nós. E aí nós vamos orar da seguinte forma: Senhor, livra-me da hipocrisia dos homens, que se vestem de crentes, praticam cultos e louvam com a boca, mas não praticam o verdadeiro evangelho. Permita, ó Senhor, que eu tenha a visão espiritual para enxergar os meus erros
E através dessa visão, eu posso estar orando para que eu possa corrigi-los. Senhor, dá-me força para resistir aos meus desejos e vontades carnais, que ainda não tenho total controle e eles ainda têm autoridade sobre mim, me fazem desviar do teu caminho santo. Desejos tais como perder tempo precioso vendo filmes, vídeos no Instagram, YouTube, TikTok, que apenas servem para paralisar a minha mente, me impedindo de orar ou meditar na tua palavra. Senhor, dai-me força para examinar os evangelhos diariamente, para que eles estejam em minha mente, para que assim eu possa meditar constantemente na tua palavra. Senhor, dá-me mais da tua luz para que eu possa iluminar o mundo, para que nas minhas palavras possam vir a te conhecer e para aqueles que já te conhecem possam te reconhecer. Senhor, dá-me força para que nas minhas ações diárias possam enxergar a tua paz, a tua graça, para que eu seja um instrumento do teu poder. Senhor, conserve em mim o teu Espírito Santo Consolador. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, meus irmãos em Cristo Jesus, você está ouvindo essa mensagem, você que deseja estar no caminho santo do Senhor, você que tem uma dúvida, que sempre teve uma dúvida, como que é aceitar Jesus? Você que gostaria de dizer para alguém como é aceitar Jesus? Você que quer ensinar teu filho, um parente, um amigo, como é aceitar Jesus? Eu peço que você ouça com carinho, com amor essa mensagem. Essa mensagem, meu irmão, minha irmã, que não veio de nenhum lugar. Eu não tirei de nenhum site, não tirei de nenhum livro, não copiei de nenhum pregador. Não que outros pregadores da palavra não sejam inspirados, mas o que eu estou dizendo, meu irmão, minha irmã, é que esta mensagem quem me deu, ela veio como uma força do reino do céu. Ela veio pelo Espírito Santo. Eu me esforcei para pesquisar na Bíblia os trechos da mensagem de Jesus, tal qual o Espírito Santo estava me levando. Muitas eu olhava, serve, mas o Espírito Santo não confirmava no meu coração. E a mensagem foi feita desta forma como está. Então eu digo ao meu irmão, à minha irmã, receba, meu irmão. Receba essa mensagem vindo do céu, pelo Espírito Santo. Ouça uma, duas, três vezes, ou várias vezes, porque é muito importante entender como é aceitar verdadeiramente Cristo em nossas vidas. Peço aos meus irmãos também que ajudem nesse ministério que o Senhor me concedeu. Não porque eu tenho condição, meu irmão, minha irmã. Não tenho. Mas porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, tem me dado força e me escolhido para essa função. Porque isso também me ajuda. Porque quando você é um canal da mensagem de Cristo, você aprende com aquilo que o Espírito Santo, você é o primeiro a se alimentar. E na verdade eu me alimento junto com meus irmãos. Então, meu irmão, me ajude nessa missão. Cada comentário que meus irmãos colocam, seja uma saudação,
uma confirmação da aceitação desta palavra, todo comentário que o irmão coloca embaixo ajuda a divulgação desta mensagem. Quando se dá também um like, ajuda o YouTube, porque eles fazem de forma mecânica, né? É um robozinho. Então ele percebe que as pessoas estão gostando e ele distribui, ele oferece a mais pessoas. E o que nós precisamos, meu irmão, minha irmã, é que o YouTube esteja oferecendo a palavra de Deus. Mesmo sem esse robô saber exatamente o que ele está fazendo. Mas é através de nós, da sua ação em comentar, da sua ação em dar um like. Se você não é inscrito no canal, eu peço, se inscreva no canal, acione aquele sininho para poder receber sempre as mensagens e também recomende para aqueles que você ama. Recomende essa palavra que veio pelo Espírito Santo. Eu me despeço de todos vós, na esperança de estar contigo novamente o mais breve possível, com mais uma mensagem do Espírito Santo. Fiquem todos na santa, gloriosa paz, que só nosso Deus possa dar, em nome de Jesus. Amém.